Queridos alunos, aqui é o professor Padovani, com muitas saudades dos nossos encontros, das nossas brincadeiras e dos nossos aprendizados, é claro. Estamos vivendo novos desafios, vocês e nós também, professores. Mas tenho certeza que vamos ter muito sucesso, pois temos fé. Por isso, se cuidem dos seus familiares e amigos. Passaremos um tempinho conectados virtualmente, mas em breve estaremos juntos presencialmente. Bons estudos, grande abraço a todos e até mais! Olá, galerinha do 7º ano. Estamos aqui porque a gente não pode ficar parado, hein? Nosso objetivo aqui é fazer a revisão dos conteúdos do capítulo 3 que nós estávamos estudando antes desse recesso forçado que nós tivemos, né? Então vamos lá. Capítulo 3, Natureza Brasileira, Geologia. Vamos falar primeiro aqui da geologia, que foi que a gente começou a falar e é o que embasa, né, os demais assuntos. Para início de conversa, vamos entender o que é estrutura geológica. Vimos então que a geologia ela é o estudo das rochas. E as rochas contam para a gente como foi a formação do nosso planeta e, logicamente, a formação do nosso território brasileiro, através do tempo geológico, as eras geológicas. Então, nada mais do que estrutura geológica é como o chão do nosso Brasil é composto, que tipo de rochas, né, nós temos no chão do nosso Brasil. E é isso que a gente vai entender aqui falando sobre estrutura geológica. Vamos lembrar então quais são as estruturas geológicas. Bom, vamos começar então pela primeira, que é os escudos cristalinos. Escudos cristalinos, né, tem esse nome cristalino porque ele é composto basicamente pela rocha magmática. Na formação do nosso planeta, a Terra estava incandescente e ela foi esfriando e o magma foi virando rocha. E a base do nosso Brasil é de rocha magmática, também chamada rocha cristalina. São as rochas mais antigas da superfície terrestre. Por isso, né, elas são lá das primeiras eras geológicas, arqueozoica, proterozoica. São terrenos muito velhos, por isso estão mais baixos, porque já foram bastante erodidos ao longo do tempo. Uma outra coisa importante sobre escudos cristalinos é a sua riqueza. Nesses locais, nós temos muitas riquezas naturais. Por exemplo, jazidas de ouro, ferro, bauxita, manganês, níquel, prata, chumbo, diamante. Ou seja, nós temos vários lugares do Brasil que, por ter escudos cristalinos, possuem muitas riquezas minerais, né, metálicas e até não metálicas. Beleza? Um exemplo disso é a exploração de recursos como esse lá no estado de Minas Gerais, por exemplo. Né? O nome Minas Gerais vem daí, uma série de recursos minerais. Por quê? Porque o chão, né, territorial lá de Minas Gerais é composto por grandes estruturas geológicas cristalinas. E é nessas estruturas, né, nesse tipo de relevo, que nós encontramos os recursos minerais. Voltando aqui, a gente vai falar agora então sobre bacias sedimentares. Né? O que são as bacias sedimentares? Bom, aqueles escudos cristalinos, por serem velhos, eles foram então sofrendo erosão, formando então uma série de sedimentos. E esses sedimentos então é que formam as bacias sedimentares. Né? As bacias sedimentares nada mais são então que uma quantidade muito grande de sedimentos que foram, né, colocadas nas partes mais baixas, né? São colocadas em grandes depressões, em áreas mais baixas. Os sedimentos foram preenchendo, né, sendo transportados pelo rio,
pela chuva e tal, lá dos escudos cristalinos para essas grandes depressões, para essas partes mais baixas. Essas bacias sedimentares, elas começaram a existir a partir da Era Paleozoica, né? Então, lá da Era Paleozoica até hoje em dia, que é a última Era Cenozoica, eles foram sofrendo erosão e foram, então, formando várias camadas e mais camadas desses sedimentos. Logicamente, que apesar das bacias sedimentares serem de sedimentos, que a gente chama de solo, de terra, né, comumente, a gente tem que entender que ao longo de muitos milhares de anos, a compactação desses sedimentos deu origem a novas rochas, né? Então, as rochas sedimentares, embora sejam rochas, né, elas são formadas por sedimentos que saíram lá dos escudos cristalinos. Bom, qual a vantagem, né, de se ter as bacias sedimentares? Muitas vantagens. Entre elas está a formação de um recurso muito importante nos dias de hoje, que são o que é o petróleo, né, e os seus derivados, né, carvão mineral, o xisto betuminoso, o gás natural e assim por diante. Vamos dar uma olhadinha nesse processo de formação. Aqui nesse esquema, a gente vê então que é um processo, né, longo de milhares de anos. Em áreas, né, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a formação do petróleo. O carvão mineral é um pouquinho diferente, mas o processo de sedimentação é o mesmo. Nós temos aqui então o mar. No mar, uma série de organismos vão morrendo e vão sendo acumulados no fundo do oceano, e mais camadas de sedimentos são jogadas no mar pelos rios, né, pelas correntes marítimas, e vai soterrando aqueles micro-organismos. Com o passar do tempo, com o aumento da pressão, da temperatura ao longo de milhares de anos, esse material vai se carbonizando, ou seja, vai virando compostos de carbono e que, durante um tempo, vai ficar ali se alterando, né, a sua composição, até o homem vir perfurar esse solo aqui e encontrar esse petróleo. Então, a grande vantagem das bacias sedimentares é o aparecimento desse tipo de minerais, né? Além dos minerais, né, como petróleo, carvão mineral, a gente tem também os minerais radioativos, né, como tório, urânio, césio e assim por diante. O xisto betuminoso, que é um estágio, né, do carvão mineral. Temos também, né, sedimentos, cascalho, que é um sedimento de rocha mais volumoso, mais grosso. Tem o calcário, tem a areia, né, tão importante para a construção civil. Bom, e aí a gente vai ter então bacias sedimentares mais antigas e bacias sedimentares feitas mais recentemente nos processos erosivos mais atuais. Ok? Bom, existe uma outra estrutura geológica que nós não temos no Brasil. Essa estrutura geológica são os dobramentos antigos ou dobramentos modernos, né? Os dobramentos modernos nada mais são do que as grandes montanhas que nós temos na Terra. Só que no Brasil a gente não tem esse tipo. Então, o relevo que a gente vê aqui nas paisagens brasileiras são formações cristalinas, né? As mais altas, né, cristalinas, as mais baixas podem ser processos de formação sedimentar, mas não são montanhas, né? Só para a gente revisar um pouquinho esse assunto, lá no sexto ano a gente viu um pouquinho isso, tá? Aqui, achei. Vamos lá. Então, nós vimos lá no sexto ano que existem dois processos de formação de relevo, a epirogênese e a orogênese. A epirogênese é quando a placa tectônica se move no sentido vertical, formando ou depressões, quando a placa tectônica desce,
ou formando planaltos, plano-altos, quando um pedaço da placa sobe. Então, no Brasil, nós temos esse tipo de formação. Então, alguns planaltos eles são sedimentares, né? Outros são planaltos ainda das formações rochosas cristalinas. Agora, um outro processo de formação de relevo é a orogênese. A orogênese é a formação de montanhas. Veja que agora o processo se dá na horizontal, quando duas placas tectônicas se encontram, uma se enruga, né, uma se eleva, formando as montanhas. E, com esse processo, nós temos aí uma série de consequências geológicas, né? Terremotos, vulcanismo, etc. E tal. Bom, e por que o Brasil não tem, então? Só lembrando que o Brasil ele tem uma estrutura geológica estável. Porque o Brasil, né, na sua localização, ele fica longe dos locais que isso acontece. Ou seja, ele fica longe da borda da placa tectônica. Então, nós estamos localizados na placa sul-americana. Aqui está a borda que a gente chama de borda de distanciamento. E aqui a gente tem a borda, né, de encontro. O Brasil ele fica bem aqui no meio, então ele não encosta nessa parte que é a divergente e também não encosta nessa parte que é a convergente, onde acontecem as montanhas. Então o Brasil ele está no meio da placa tectônica e por isso ele não tem essa estrutura geológica chamada de dobramentos modernos. Ok? Beleza, galera? Essa foi a revisão da primeira parte, geologia, que foi lembrado aqui quais são as três principais estruturas geológicas da Terra e no Brasil, né, que aparece duas. Esse mapa aqui também é bem importante, né, vocês anotaram lá no caderno quando eu expliquei, no próprio livro, que nós temos aqui o território brasileiro dividido em duas partes, né? Essa verdinha e essa laranja aqui são as coberturas sedimentares, ou seja, as bacias sedimentares. Essa marrom mais escura aqui e esse amarelo aqui são os escudos cristalinos. Ok, galera? Próxima aula a gente continua com conteúdo novo. Vai estudando aí. Abraço!